quê? Olá. Ela cagou aí ou mijou? Um mongolão. Guri aqui. Porque ele botou coisa da PUC atrás dele. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Meu nome é Cristiano Heinrich Schmidt. Sou professor de vocês em Direito Civil 5, Contratos em Espécie. É um prazer estar com vocês aqui na nossa disciplina ainda digital, ainda virtual, mas que a gente pretende aí possa também ter alguns contatos aí presenciais nesse semestre, né, se o Covid permitir. Parece que ele está permitindo, né? Ele já meio que fez o estrago maior deles, né? Vamos ver se ele não piora. E aí vocês já devem estar percebendo aí nos planos de ensino que algumas disciplinas vão ter encontros presenciais, com datas já pré-marcadas. Não somos nós da Faculdade de Direito, nem professores que estabelecem as datas, é a reitoria, né? Porque são salas especiais onde vão acontecer essas aulas serão gravadas, então quem não quiser ir por algum motivo não precisa, e quem quiser assistir, ter essa experiência presencial, né, que faz aí 1 ano e meio aí que não tem acontecido, também vai ser um prazer aí. E aí depois eu vou passar listas também para quem tiver interessado nas aulas, né, para cada aula e conhecer o nome, porque a gente tem um limite lá de alunos que se pode receber dentro dessa sala que é montada, né, para essas aulas aí que serão gravadas também. Então, Professor, sim. Desculpa, eu entrei um pouquinho atrasado. Teria como o senhor repetir as aulas? A gente vai ter que se inscrever para ir nas aulas presenciais? É isso, eu vou passar uma lista, eu vou passar listas de dias, e é uma lista que eu vou botar lá no Moodle, e na medida que a pessoa preenche, já fica o nome dela, né? Para a gente poder ter uma ideia de quantos vão em cada uma dessas aulas, porque tem um limite de alunos que ela comporta. Obrigado. Nada. As datas dessas aulas estão lá no plano de ensino, que eu já coloquei. Dei uma olhada lá, dei uma conferida. No nosso plano ali nós temos o programa de aula, que a gente vai ver. A nossa disciplina aqui, ela é uma disciplina bastante dinâmica, né, e compartimentada, né, porque são pelo menos aí uns 20 tipos contratuais que nós vamos acabar vendo, né, e cada um com sua vida e sua peculiaridade, né, com as suas características que às vezes não combinam com nenhum outro. Tem outros que têm coisas mais similares, né, mas tem outros que são bem particulares, que são só eles mesmos, né, e a grande maioria aí desses contratos, eles dizem respeito ao nosso dia a dia, né? E seja sob a ótica civil ou empresarial, né? Temos ali contrato de transporte, né, que nós acabamos precisando também, temos contrato de financiamento bancário, mútuo bancário, né, a gente usa cartão de crédito, conta corrente, etc. Temos contrato de seguro, né, que no Brasil é importante por N motivos. Então, tem coisas ali que o nosso dia a dia vai acabar ecoando de alguma forma, né, nos chamando a atenção. O que acontece? Ali no plano de ensino, vocês vão ver também a questão das provas, né? Nós vamos ter uma P1 e uma P2 que fazem o grau 1, o G1. E a P1, ela comporta aí 40% da nota, e a P2, 60%.
Na verdade, você vai somar tudo que você fizer aí ao longo do G1, né, do grau 1, divide por 2 e aí você tem a sua média. Atingindo 7, está passado, ok. Senão ainda existe a prova do G2. Nós vamos ter também uma prova especial para quem perder a P1 ou a P2. Né? Poderá fazer essa prova aí também já com datas pré-marcadas ali no plano de ensino. P1, P2, em geral, são 3 dias para serem feitas, só a G2 é que são 7 dias. E a prova especial, na medida do possível, é 3 ou um pouco menos, porque as datas tiveram que ser alteradas ali por conta dos encontros presenciais. Tá? Mas ali você já tem as datas, né, de quando isso acontece. Né? Nós temos ali também a indicação bibliográfica, tá? Nós temos a bibliografia básica e a complementar. Eu sempre sugiro, escolham um livro, pelo menos, né, para se seguir. Além de assistir às aulas, escolham um livro porque ele também dá uma ilustração importante, né, para a compreensão de vocês, né, e não só aqui para a disciplina, mas também para o resto da vida, porque aí são temas que vão se repetir em prova da OAB ou prova de concurso, até mesmo na vida, né? Até porque o que nos liga, né, como seres humanos e sociedades é o aspecto contratual. Né? Se a gente está vinculado a uma relação de casamento, o casamento é um contrato. Né? Se a gente tem um emprego, esse emprego é um contrato de trabalho. Para poder ter energia elétrica em casa, para poder ter luz, para poder ter crédito no cartão de crédito, para poder ter seguro, tudo é um mundo do contrato, né? É um mundo contratual. Né? Então, é muito difícil você querer, né, operar dentro do direito e ficar isolado dos aspectos contratuais. Né? Praticamente, direito e se confunde muitas vezes com a ideia de contrato. Né? Então, por isso que ela tem uma relevância muito importante, né? E se insiste muito na ideia de trabalhar o contrato, que começou lá já em Direito Civil 1, vocês já viram particularidades disso, depois veio Direito das Obrigações, aí vem Direito do Consumidor, aí vem Contrato Espécie, Contrato Parte Geral. Né? Então, existe uma importância muito grande desse contexto para as nossas vidas jurídicas e não jurídicas. Sempre que tiverem dúvidas ou quiserem fazer uma colocação, fiquem à vontade, tá? Podem falar aqui no chat, né? Se manifestem, tudo é bem-vindo, né? Não existe erros, né? Agora é a hora de chutar, né? Para treinar, né? Então podem ficar bem à vontade nesse sentido aí. E para começar, então, a nossa aventura contratual, nós vamos partir de uma ideia, né, que é o abre alas, até pela colocação dele dentro do Código Civil. Ele é um contrato que surge logo depois do contrato de compra e venda. Né, e vocês viram compra e venda no semestre passado, ainda como depois da parte geral, é o único contrato específico, basicamente, que vocês analisam. Viram que ali tem muitas coisas, né, que talvez o momento atual não reflita mais, né, uma realidade. Né? Nosso Código Civil ele é de 2002 e não falou de comércio eletrônico quando já existia isso. Né? Foi uma opção do legislador não trabalhar isso. Né? E hoje a gente vive o mundo do comércio eletrônico. Né? Vamos pensar assim, ainda bem que tinha esse avanço tecnológico, porque senão o judiciário tinha parado de vez, não tinha processo andando de jeito nenhum, né? E as pessoas não teriam acesso à comida, entre outras coisas, o que tem funcionado na época da pandemia muito com o auxílio dos apps, né? Os apps que trazem, né, toda essa ideia disruptiva, né? E um mundo de cenários diferentes que, se você vai olhar para um Código Civil, não encontra de alguma coisa ali que explique o que você está vivendo. Né? Você tem, por exemplo, pega aí um Uber, até hoje é uma dúvida, afinal, isso ali é relação de emprego ou é prestação de serviço? Se for prestação de serviço, usa o Código Civil. Aí a Uber vai disputar com o motorista com o Código Civil. Se for relação de emprego, vai disputar com a CLT.
E aí a conta vai ficar alta. Aí chega lá nos Estados Unidos, em alguns estados, dizem, não, aqui é relação de trabalho. Chega na Inglaterra, não, aqui a Corte Suprema decidiu que é relação de trabalho. Aí chega no Brasil, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, diz que não é. Aí vem um TRT, Tribunal Regional do Trabalho, diz que é. Então, quer dizer, o jogo está difícil de se enquadrar, né? E é uma estrutura disruptiva, né? E não tem regra para ele. Não existe uma regra contratual para as situações que organiza em termos de Uber, seja na visão do passageiro, seja na visão do transportador. Existem, claro, as regras que eles estabelecem dentro desse acordo deles, mas não existe uma interferência estatal nisso. E até a dúvida é, será que precisa? Até que ponto o Estado tem que se fazer presente em algumas situações? Será que ele precisaria criar regras para isso? Ou tipo, live and let die, né? Vive e deixe viver, porque está bem assim sem o Estado. Mas, enfim, o primeiro contrato ele é um contrato já de uma descendência muito antiga, né? Já vinha sendo muito trabalhado já em termos de direito romano, e as alterações que ele sofreu foram pequenas, por assim dizer, né? Ele tem uma estabilidade maior e ele tem uma ocorrência, né? Acho que se a gente fosse pegar a jurisprudência, a ocorrência dele vai ser lá no direito de família, vai ser lá no direito sucessório. E é um contrato que tinha tudo para mostrar, assim, digamos, o melhor do ser humano, né? Mas o legislador anteviu que a natureza humana não é bem assim, né? Que ele pode mudar, né, de uma faceta bondosa para um estado maligno, né, e já servir para outros interesses, né? Esse contrato que parece mais tranquilo, sutil, calmo, ele é cheio de regras dentro do Código Civil, é um dos mais regulados, né, cheio de regras pontuais, específicas, né, e que começam ali nos artigos 538 a 564. 538 a 564, e que vem a ser o contrato de doação. Contrato de doação. O que, num primeiro momento, é meio estranho chamar doação de contrato. Já é uma coisa meio estranha, mas como? Eu doei um bem para alguém, ponto, acabou. Como é que isso é um contrato? Opa, que tem que ter lei para isso? Tem que ter lei para eu poder dispor o meu patrimônio? Bom, o que ocorre é que a doação, então, ela acaba sendo bastante versada em termos de Código Civil, porque ela tem um lado aí do mau uso, né, do exorbitar ela. E aí tem uma preocupação do legislador para controlar um pouco esses ímpetos, né? E aqui no Brasil a gente tem limites para doar, né? Às vezes a gente vê, temos nos Estados Unidos, eu vou doar todo o meu patrimônio para quem eu quiser, eu vou deixar todo o meu patrimônio no testamento para quem eu quiser, aí vem aquela disputa de parentes, né, para ver quem puxa mais o saco para ver se recebe alguma coisa. Aqui não é bem assim, aqui já muda a coisa, não é bem assim, eu dou tudo que eu quiser para quem eu quiser, né? Existem limites. A doação, se a gente fosse botar aqui um primeiro conceito, um conceito sintético, né, mais resumido, a gente diria o seguinte, né? A doação é um contrato, né, primeiramente é um contrato, em que uma pessoa por liberalidade, é um contrato que uma pessoa por liberalidade transfere seu patrimônio, bens ou vantagens a outrem. Uma pessoa por liberalidade transfere seu patrimônio, bens ou vantagens a outros. E a questão aqui é saber por que, afinal de contas, isto é um contrato.
Toda vez que você pensa em contrato, diferentemente daquelas figuras de exceção que vocês viram, acho que em teoria geral do direito civil, parte geral, todo contrato ele pressupõe duas vontades. Se você só tem uma vontade, você não tem contrato. Pode ser até que o contrato seja meio automatizado. E a gente já está aderindo a essas plataformas assim bem mais rápidas de contratar, né? Basicamente, já é um toque no celular, você contratou, né? Talvez daqui a pouco não vai nem precisar isso. Mas você manifestou a sua vontade de alguma maneira, né? Agora, se fosse ausente a vontade de um dos participantes, ou você ainda não tem um contrato, ou você tem um ato unilateral, né? No caso, a doação não é um ato unilateral. Ela é um contrato com feições unilaterais, porque só tem uma prestação. Só tem alguém que presta. Quem é que presta? O doador. É o sujeito que dá. Se eu estiver falando rápido, me avisem, tá? E alguém que dá sem esperar nada em troca. Sem esperar uma contraprestação. Mas ela só é contrato porque, na medida em que alguém dá algo, alguém aceita algo. Eu não sou obrigado a receber algo por doação. Senão, na frente da minha casa, o sujeito podia pegar lá um carro velho que não funciona para mais nada e larga. Ó, tá aí, é teu. Não, mas eu não quero. Não, mas vai ser teu. Então, ela só vai funcionar porque alguém está aceitando. E, às vezes, pode ser até uma aceitação meio implícita, né? Nem todo sujeito que ganha por doação é educado. Às vezes, você dá uma coisa para alguém, o sujeito nem é obrigado disso. Mas você sabe que ele aceitou porque ele pegou e foi embora. É comportamento de dono. Você pega algo, vai embora. Se ele não quisesse, ele deixava. Então, às vezes, até essa aceitação a gente pode entender como presumido. Mas sempre tem dois. Por isso que a gente diz, a doação é bivolitiva. Porque tem duas vontades. A de doar e a de receber. Contudo, como ela é restritiva, né? Porque, afinal, você está entregando parte do que te pertence para outro, sem contraprestação, a gente não vai aceitar que o doar seja presumível. Presumo que ele doou. Aí não. Isto não pode ter dúvida sobre isso. Por isso que na doação a gente diz que tem que ter, vou botar no chat ali, ânimos donante. Professor, Pode perguntar. o doador tem como colocar, digamos, condições, né, sobre o bem que ele está dispondo, a vantagem. Tipo, vou doar a casa da minha família para minha filha que casar quando ela casar. Tipo, no momento que ela casar, ela vai receber a doação do bem. Ou não. Pergunta interessante do Joaquim, nós vamos falar isso mais adiante, mas aí a gente já pode pensar o seguinte. Estou doando minha casa para minha filha quando ela casar. É isso, né? Isso. O que acontece? Enquanto não casar, não tem doação. Isso. Então, quer dizer, a doação só acontece quando ela casar, porque aí ela adquiriu. Enquanto ela não casar, tu tem uma condição suspensiva. Mas tem essa possibilidade no caso de colocar uma condição, então, na doação. Tu pode vincular ela a alguma coisa, né? Olha, só vai acontecer se ocorrer aquilo. Certo. Como também depois a gente vai ver que é possível colocar na doação uma figura chamada de encargo. Como assim? Tipo,
uma prestação de dever fazer algo depois? Exatamente. Só que aí é o seguinte, se tu botar um encargo tão valoroso quanto o bem que tu está recebendo, pode anotar que 90% de chance é para lavar dinheiro ou sacanagem. Porque tu não pode cobrar um encargo na mesma proporção de algo que você está recebendo. Porque aí tu está disfarçando alguma coisa. Se tu dou um troço e o cara te dá na contraprestação algo de mesmo volume, isso é para disfarçar alguma coisa. E doação para lavar dinheiro é um dos mecanismos bem utilizados. Né? Ou, às vezes, até ela funciona dentro de um parâmetro de ética questionável, mas dentro de um cenário de licitude. Caso da CPI, professor. Ah? Caso da CPI lá em que o pessoal estava mediando o contrato a troco de doação, entre aspas. Eu gostei tanto da tua presença aqui que eu vou te doar alguma coisa porque tu permitiu que o negócio acontecesse. Mas aí tu já entra, né, num crime mesmo, né? Aí tu já entra na fase, na perspectiva criminal. Mas até 2 eleições passadas, se eu não me engano, 2 ou 3, era totalmente possível doação de pessoa jurídica para parlamentar. E acontecia. Você pega aí grandes bancos, né, o que eles costumavam fazer? A partir de um momento, quem está na frente, para esse aqui eu vou dar 30 milhões, para aquele 10, para aquele 5. Se o que ganhou 5 virar, pelo menos eu ajudei. Entende? O que você faz com isso? Você acaba privatizando o parlamento dentro de um ambiente de licitude. Porque, claro, se você vai se candidatar para algum cargo eletivo e alguém lá paga metade do custo que você vai ter para se eleger, no mínimo um dever moral de preservar algum status dele, né, dentro de uma legalidade, vamos assim dizer, vai acabar acontecendo. E a gente tinha isso, era uma... Não que a coisa tenha mudado muito, né, só que eles tiraram a pessoa jurídica para botar a pessoa física. Não mudou tanto, mas dificultou. Então, você tinha também esse espectro da doação dentro da ideia da eleição. E muitas vezes essa doação no direito eleitoral ela estava sendo utilizada para disfarçar um caixa 2, que não pode acontecer. Porque tudo que você ganha, todo o dinheiro que você maneja numa eleição, você presta contas para o Tribunal Regional Eleitoral, né? Ou para o TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. Então já era uma forma de maquiar outros interesses, né? Que não um investir propriamente na democracia. Mas, então, aqui o que acontece? Você não pode ter dúvidas de que o sujeito está doando, porque senão daqui a pouco você vai estar com um bem de alguém. Não, estou com o celular dele, ele me doou. Não, ele me disse, ele me doou. Quer dizer, você vai ter que ter prova de que ele realmente doou. Então, para isso mesmo, o legislador ele fez uma regra dizendo que a doação tem que ser solene, tem que ser formal, tem que ser escrita, para que não haja dúvida que ela tenha acontecido. Por exceção, a gente desburocratiza ela, né? Para pequenas coisas, né? Tu até aceita uma doação verbal. Mas, no mais, a regra é que ela tem uma solenidade para justamente demarcar esse interesse em doar. Às vezes você pode estar fazendo... Tem um outro contrato também, que é um contrato altruísta, que a gente vai ver depois, que é o comodato. Comodato é um empréstimo de amigo, né? Um empréstimo de graça. Você empresta um bem para alguém, se alguém tem que te devolver depois e não paga nada por ter usado ele. Difere de uma locação. Né? Locação você paga o aluguel. Né? Comodato você só recebe. Só recebe de boa e depois devolve. Também é unilateral, né? Então tem essa configuração altruísta aí. Mas justamente o sujeito, né, tu faz incomodato, daqui a pouco o sujeito está na posse do bem e diz, não, ele me doou. Então prova que foi doação. Então tem essa certa blindagem aí.
Mas aí, o que acontece? Para você poder fazer uma doação, você tem que ter uma capacidade ativa para doar. É um requisito que a lei exige. Então, agora a gente vai trabalhar aqui um foco em cima da figura do doador, né? E a gente vai ver aqui umas particularidades bem intensas dela. O foco, o olhar sobre o doador, nos leva para a capacidade ativa da doação. E aí a gente vai primeiro questionar o seguinte: como todo e qualquer contrato, capacidade genérica de atos para a vida civil. Vocês lembram lá quando estudaram incapacidades, né? Relativa e absoluta. Você não vai deixar um sujeito absolutamente incapaz, ou talvez relativamente incapaz, doar. E ainda vou dizer mais, talvez você não vá deixar ele fazer isso nem se ele estiver representado. Porque se o sujeito daqui a pouco tem uma incapacidade absoluta, você já parte do princípio que ele tem dificuldades de fazer uma renda, e sem renda, como é que ele vai ter uma subsistência? Aí, se ele ainda for doar aquilo que seria a sua subsistência, você desarma ele, né? Joga ele na miséria e na necessidade. Então, mesmo com um representante, é difícil aceitar a ideia de que um absolutamente incapaz pudesse doar. Sem representante, pior ainda. Eu poderia abrir aqui um ponto de reflexão, que eu não vi acontecer, pelo menos não juridicamente, acho que nem teria jurisprudência para isso. Talvez uma ou outra decisão espalhada por aí. É o fato, daqui a pouco, você tem um sujeito que é absolutamente incapaz, ele tem um patrimônio bom, ele ganha uma pensão alta, e tem um amigo dele que está passando muita necessidade, e ele conscientemente quer doar parte do patrimônio dele para ajudar essa pessoa. Meu amigo lá pegou Covid, está mal, a família dele está mal, ele me ajudou no passado, eu tenho meus problemas aí, restrições. Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele entrou para quê? Ele apagou vários itens ali dos artigos 3º e 4º do Código Civil, que falavam sobre a incapacidade absoluta e a relativa. Para justamente, ainda que o sujeito se enquadre num estado desses, tem espaços onde é preservada a autonomia dele. E daqui a pouco, de forma consciente e com possibilidade econômica, ele possa fazer uma doação. E aí a gente vai dizer, não, você não pode ser altruísta porque você é deficiente. Aí você está criando também um padrão de discriminação. E aí você vai contra, talvez, o conteúdo da norma, né? Mas aí é uma ideia para se pensar, né? Saindo da capacidade genérica, nós temos que ter o quê? Capacidade para situações específicas. Capacidade de doar em situações específicas. Isso significa que no Brasil, doação não é uma farra. Não é uma festa que você doa para quem você quiser, o que você quiser. Alguma dúvida aqui, gente? Se tiver, por favor. Eu tenho. Tem alguma proteção para o caso a pessoa doar uma coisa que não seja legalmente dela, ou não seja, digamos, o do único dono? Vamos supor, eu que tenho uma irmã, doei a casa da família. Pô, tem alguma proteção para reverter uma doação? Uma irmã que doou a casa da família, mas ela era a única proprietária? Não, tipo, ela tem mais um irmão, só que, tipo, quando os pais morreram, ela foi lá, que ele seria herdeiro, e ela doou a casa da família para, sei lá, outra pessoa. Que aí o que acontece? Se ela, na medida em que ela se transformou em herdeira junto com o irmão, teria que ter feito um inventário para passar a casa para o nome dos dois, né? Então, ela não poderia ter doado antes de ela ter assumido o patrimônio dessa casa com a inscrição lá no registro imobiliário. Então, tem uma maneira de proteger da pessoa doar um bem que não seja só dela. Ou que não. Tu só pode doar o que é teu, né? Digamos assim. É uma coisa meio óbvia, mas, tipo, a pessoa tem... Eu tô pensando numa situação atípica onde a pessoa
doaria uma coisa que não é dela, é só depois que tivesse sido feita a doação, alguém reivindicasse e provasse que tinha direito sobre aquele bem que foi doado. O que poderia acontecer aí, nesse teu caso, bom, eles fizeram inventário, transferiram esse imóvel para os 2 filhos remanescentes do casal, aí se fez lá na matrícula do imóvel a indicação de que cada um ganhou 50%, e aquele que tem 50% doa essa sua parte. Então, eu estou doando a minha parte de 50% para sei lá quem. Isso aí tudo bem. Em princípio, ok. Poderia fazê-lo. Certo, obrigado. Tá? Mas já que a gente vai falar justamente de sucessões e família, vamos começar com a figura mais bombástica da doação. Um dos cases mais intensos aqui da doação, dentro dessas situações particulares, que é o caso da doação de ascendente para descendente. Doação de ascendente para descendente. É pai para filho, é avô para neto. Doação de ascendente para descendente. Isso começa lá no artigo 544 do Código Civil. 544 do Código Civil. E aí, o que acontece? Será que alguém pode doar, um pai pode doar um bem para um dos filhos? Ele tem mais de um bem, mas ele quer doar um bem para um dos filhos apenas. Lembrem que doação é um ato inter vivos, só acontece nesse mundo. Quando eu quero coisas que funcionem pós-vida, eu faço, então, testamento. Doação e testamento é basicamente a mesma coisa, só que um é para funcionar em vida e o outro só quando eu morrer. Um pai pode doar um bem apenas para um dos filhos? Acho que necessita da concordância dos demais, né? Dos demais filhos. Acho que eles precisam assinar o documento, concordar, senão... Não existe anuência na doação. Não é só metade dos bens que ele pode dispor da forma como Pois quiser? Já provocou. Já provocou, porque aqui, claro que vai entrar de fundo um debate ético e moral, mas o legislador não está nem aí para isso. Ele teve a moral e a ética dele. Mas, claro que isso chama atenção para um enquadramento do que é justo, do que é injusto, ainda mais no seio familiar. Pois bem, vocês viram no semestre passado a questão da compra e venda, lá no artigo 496. E o contrato de compra e venda diz o quê? Compra e venda de ascendente para descendente tem que ter anuência dos demais. Lembram disso? Sim. Compra e venda de ascendente para descendente tem que ter anuência dos demais descendentes e do cônjuge do vendedor, né, do alienante. Exato. Tá. E a minha pergunta é, por que será? Em princípio, né, um pai quer vender um carro para o filho, tu olha lá na tabela FIP, o carro vale 100 mil reais, ele vendeu o carro, vai vender o carro para o filho vai pagar o dinheiro. Por que teria que ter essa anuência? Eu acho que é para os outros filhos terem consciência de que está havendo aquele negócio e concordam ou não concordam. Se não concordam, não pode acontecer o negócio. Pelo menos eu acho que é isso aí. Exatamente, porque o exemplo que eu dei é o exemplo de um mundo ideal. Só que o mundo nem sempre é assim. E aí o legislador criou um limite.
Eu dei um exemplo do mundo ideal. O mundo ideal Professor. não precisaria restrição. Professor, Sim, pode perguntar. nesse caso, o problema também seria por causa da questão dos valores irrisórios, né? Se for, por exemplo, fazer um negócio de má fé, justamente, tipo, por exemplo, vale 100 mil, eu vou vender por 40 mil porque é meu filho, para dar problema na herança depois. Pode ser pior ainda. Eu vendi Como? um imóvel de 1 milhão para um filho, e o filho me deve 1 milhão. E quem disse que eu cobrei? Eu deixo prescrever. Sim. Na verdade, essa compra e venda, nesse teu exemplo do Tiago e no meu, ela serve para disfarçar uma doação. O que está acontecendo aí é uma doação simulada. Por isso que essa compra e venda é anulável. Existe uma sanção se não tem essa anuência. Bom, mas aí a gente volta para a doação. E de forma fantástica, está dito que doação não precisa de anuência. Pô, mas como é que a compra e venda, que pressupõe uma troca, precisa de anuência? A doação que não tem troca não precisa. Não entendi. Professor, eu acho que é porque não existe herdeiro de gente viva. Tipo, se o cara tá vivo, ele faz o que ele quiser com o bem dele, caramba. Ele faz, o Joaquim perguntou e falou, sim, eu faço o que eu quero com meus bens, menos em doação e testamento. Se eu quiser transformar todo o meu patrimônio em dinheiro, né, líquido, e quiser ir lá para Las Vegas torrar tudo em cassino, eu faço. Se eu quiser gastar o dinheiro que eu tenho durante o ano fazendo viagens pelo mundo para não sobrar nada, eu faço. Mas lembrem, eu estou fazendo contratos de compra e venda ou contratação de serviços. Agora, chegou em doação, chegou em testamento, e eu vou focar aqui em doação, o negócio não é bem assim. O negócio não é bem assim. Então, eu faço o que eu quero com o meu patrimônio, sim, mas chegou em doação, não é bem assim. Aí freou. E aí a questão é, por que, afinal de contas, a doação de ascendente para descendente ela é válida sem anuência dos demais? Se ela não pressupõe uma troca. Isto ocorre por quê? Porque vai chegar o dia de igualar as cotas. Vai chegar o dia de dividir o patrimônio e prestar contas. Porque vai chegar o dia em que esse doador falecendo, aquele que recebeu em vida vai vir para esse inventário através de uma figura chamada de... Vou botar aqui, colação. Vai chegar um dia em que ele vai ser cobrado por essa doação. Então, já existe uma garantia legal. Isso aparece ali no 2002 e seguintes. Vocês estão entendendo? Se eu tivesse feito uma compra e venda, em princípio eu morreria ali. Não doei nada, entreguei um bem, ganhei um dinheiro, acabou. Aquilo ali não volta mais. Em princípio, essa é a ideia. Por isso que se fala em anuência. Agora, se eu dou para alguém, pode ser que esse alguém tenha que voltar de novo para dizer o que recebeu, quanto recebeu e quando recebeu. Como se fosse prestar contas aos demais do bem da sua parte que recebeu, no caso, doação. Para dividir. Mas tem como divisão o bem que ele recebeu em doação em vida ser dividido entre os demais? Se ele, digamos, recebeu um bem de 1 milhão e ele só tem mais um irmão, o pai dele que doou morre, o irmão chama ele. Pode vir. Vamos fazer aqui uma colação desse bem que tu ganhou. Metade é meu.
Ele te doou lá, mas ele foi além do que ele podia doar. Metade é meu. Então, em algum momento, eu estou resguardado, entende? Sem problemas de prescrição. Metade ou 25%? Por enquanto, vamos trabalhar com a metade. Tá? Eu já vou botar pimenta aqui. Eu já vou piorar a coisa. Tá, visto de quem trabalha há quase 30 anos em tabelionato e faz doação todo dia, então chega... quando falou em colação, aí chega a dar uma coisa, né? Porque... Não, espera que eu vou deixar a coisa tensa. Tá bom. Tá? Então, eu vou chamar essa pessoa e ela vai dividir metade do que ela ganhou. Porque existe essa proteção legal. E eu não estou com um problema de prescrição. Né? Por quê? Porque isso aí eu vou resolver depois que houver o óbito lá do doador. Então, por isso, como tem uma proteção de efeito retardado posterior, não precisaria da anuência lá no momento da doação. Ok. Nisso se difere a doação da compra e venda. Mas aí, a questão mais polêmica, a pergunta desafiante é: poderia um pai doar a mais ou dar mais bens para um filho do que para o outro? Pode? Sim Sim. ou não? Sim. Do ponto de vista ético-moral, pode ser que isso seja meio perturbador. Do ponto de vista legal, não. É possível. Naquela metade que é disponível, ele pode fazer o que ele quiser, não? Exatamente. A colega Júlia falou na expressão mágica, parte disponível. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar, ou vocês podem desenhar aí num papel um quadrado que vocês vão chamar de 100% patrimônio do doador. Nesse quadrado está todo o patrimônio do doador. Aí, este doador, ele tem, vinculado a ele, outras figuras que a gente vai chamar de herdeiros necessários, que são as pessoas que têm direito à herança legítima. Os HDs. Vamos chamar assim os HDs. Aliás, HNs, desculpa. Herdeiros necessários. Os HNs. Quem é herdeiro necessário? É descendente. E o cônjuge? Dependendo lá do regime de casamento. Herdeiro e cônjuge. Quando eu tenho herdeiro necessário, os HNs, aí vem meu freio na doação. Aí vem meu freio no testamento. Como o colega falou, eu faço o que eu quero no meu patrimônio, posso torrar todo ele, ok? Mas quando eu penso em doação e eu tenho herdeiros necessários, não. Então eu vou pegar esse patrimônio, esse quadrado que vale 100 e vou dividir ele ao meio. E de um lado eu vou escrever 50 e do outro 50. E de um lado eu vou escrever PD, parte disponível. E do outro eu vou escrever PI, parte indisponível. Então eu tenho a PD e tenho a PI, parte disponível, parte indisponível. Quando eu estou jogando com doação, e eu tenho herdeiros necessários, e por isso que eu dividi meu patrimônio ao meio, se eu não tivesse herdeiro necessário, eu faria o que eu quisesse. Poderia dispensar para quem eu quisesse. Se eu só tivesse irmão, sobrinho, aí não vou deixar para ninguém. Como eu tenho herdeiros necessários, eu tive que dividir o quadrado e eu só posso doar os 50 da PD, da parte disponível. Só isso que eu posso doar.
Eu não posso avançar na parte da PI, da parte indisponível, nem por doação, nem por testamento. Professor, desculpa Pergunte. te atrapalhar, mas Não é atrapalhar, fica à vontade. essa parte da norma, ela está escrita, né, ali na parte da doação, aqui, depois do artigo 538, essas regras que o senhor está falando. Isso aí está dentro do direito sucessório. Ah, tá, ok. E o que acontece? Né? Porque quando a gente fala de herdeiro necessário e herança legítima, a gente está pensando num pós-vida, né? Então, por isso que aí já entra em jogo o direito sucessório, né? Mas já existe esse freio, né? Para justamente ele poder acontecer depois, né? E o freio é doação para quem tem herdeiro necessário, só metade do patrimônio. Teoricamente, entre aspas, eu faço o que eu quero com a parte disponível em termos de doação. E aí a minha pergunta que eu volto. E aí eu posso dar mais para um filho do que para outro? Eu continuo a dizer que pode. Se eu tenho a parte disponível, sim, eu dou da parte disponível. Só que aí eu tenho que usar as palavras mágicas. Porque se eu simplesmente pegar metade do meu patrimônio e digo, dou ao filho A, ponto. Quando esse doador falecer, automaticamente o restante, os 50%, vai para o filho B. O outro vem para a colação, já disse que recebeu 50%, não recebe mais nada, vai tudo para o B. Então, o que eu fiz? Eu fiz um adiantamento de legítima, de forma que um filho ganhou na minha vida e o outro filho vai ganhar na minha morte. E os dois de forma igual. Mas eu não quero isso. Eu quero que um filho ganhe mais. Eu quero que um filho ganhe mais. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que fazer, estou doando 50% do meu patrimônio, tirado da parte disponível. Tirado da parte disponível. Ponto. Não tem colação. Não tem divisão. Essa metade desse patrimônio da parte disponível está blindado. É só do filho A. E aí, quando o doador morrer, nós vamos pegar esses 50% e dividir ao meio. E o A vai ganhar 25% e o B vai ganhar 25%. E no total dessa conta, o A sai com 75% do patrimônio e o B sai com apenas 25%. Isso é possível? Sim, é possível. Por que motivos um pai faria isso? Tem várias coisas aí a se pensar. Pode ser que um filho é bem-sucedido, está bem de vida, e o outro tem uma série de problemas de saúde. A regra na compensação na cabeça de um pai segue aquele padrão desigualar os desiguais. Rui Barbosa. Professor, a parte final do 544, ela fala que a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge ao outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, tu consegue me explicar essa parte final, porque eu não estou conseguindo bater o tico-teco aqui. Sim. Se tu não disser nada, é adiantamento de herança. Então, daí já ganhou em vida, talvez não vá ganhar mais nada depois da morte. Porque tu só fez o seguinte, estou doando meu patrimônio para o filho A, ponto. É diferente de tu botar, estou doando a parte disponível toda para o filho A, ponto. O filho A entra no restante da sucessão para dividir com os demais. É duas palavras, né? Parte disponível muda todo o jogo. Muda completamente o jogo. Não sei se tu entendeu agora. Tranquilo? Entendi.
é que o redator ali do 544, ele entrou um pouquinho no direito sucessório, mas ele não foi com tudo, né? Então, ele não explorou todas as hipóteses, né? Está só dizendo, olha, se tu der e não falar nada, é adiantamento ilegítimo. Ah, mas tem outras coisas que eu posso fazer? Tem. Dentro do direito sucessório, tem. Então, basicamente, não sei como é que se elabora ali a peça da doação, mas ele cita expressamente patrimônio disponível para fazer essa doação. Tem que lembrar lá, se essa é a tua vontade, tu vai lá no tabelionato dizer que tu quer que conste parte disponível. E aí tu blinda. E aí começa a guerra. E aí começa a confusão. Familiar entre irmãos que começou lá com Caim e Abel. Coisa de pouco tempo. Coisa de pouco tempo, mas que a gente vê que até hoje o dinheiro é capaz de mudar o caráter das pessoas muito rápido. Ok aqui? Sim, senhor, obrigado. Nada. Como a gente está falando de problemas familiares, né? Vamos continuar lavando roupa suja. E o segundo item da doação, o segundo cenário da doação, talvez seja um pouco pior. A segunda figura, onde a gente vai encontrar limites, que é o caso do cônjuge adúltero. Cônjuge adúltero. Quem é o cônjuge adúltero? Tirando toda uma crítica moral que se jogaria em cima dessa pessoa, é aquele que tem uma relação de casamento fixa, mas resolve criar uma estrutura paralela e arranja uma amante. A amante não vai dividir patrimônio quando ele morrer. Às vezes saem, né, algumas decisões aí na jurisprudência reconhecendo a existência de, às vezes, duas uniões estáveis. Mas daí já é uma amante upgrade. A amante upgrade já virou companheira, já tem toda uma história diferente. Mas pensando simplesmente naquela amante ali, só para balada e relax, né? Companheiro mesmo e esposa, você discute o valor da conta de luz e conta d'água. A amante é só para levar para tomar champanhe, cerveja e restaurante. O nosso cônjuge adúltero, ele sabe que quando ele falecer, essa pessoa não vai levar nada. Então, ele resolve presenteá-la. Presentear é uma doação. Então, você dá um presente, você está doando. Ele resolve presentear essa pessoa e ele não poupa esforços. Ele já está presenteando lá em nível de dar um carro, um imóvel, coisa consistente. E a pergunta é, para esse cúmplice, é possível doar? Pode alguém doar para a amante? Poder pode, mas é anulável depois, né? Dentro de um contexto de estabilidade, ele é passível de anulação. Segundo diz o artigo 550 do Código Civil. Alguém vai perguntar, mas essa amante tem que ser assim, um relacionamento mais prolongado e tal? Não, pode ser eventual. Conheceu na balada ontem. Tinder está aí para isso.
A gente vive uma modernidade líquida, tudo é muito rápido. Então, pode ser um relacionamento eventual. Basta o sujeito ser casado. E aí, essa doação, ela é anulável. A amante nunca foi muito bem vista na jurisprudência, pela nossa tradição cultural, né, religiosa no Brasil. Ela é vista como uma devastadora de famílias. Né? A presença dela leva ao divórcio e destrói a família. Então, não existe assim uma perspectiva muito contemplativa dela. E o castigo aqui é não ganhar nada, em termos de doação feitas pelo cônjuge adulto. Essa visão aqui é de uma proteção do patrimônio do cônjuge traído, né, da família, dos filhos, por quem é de fora. E aí nós temos um prazo para isto, que é um prazo decadencial. Prazo decadencial. Um prazo decadencial de 2 anos. Prazo decadencial de 2 anos para postular essa anulação. Onde a gente encontra esse prazo decadencial? No 550. 550 do Código Civil. Tá certo, não tinha visto aqui. E aí, só que aí tem o seguinte, ele tem uma peculiaridade lá. Doou, já tem que entrar com essa ação? Não. Não precisa. Porque ele fala ali 2 anos a contar da dissolução da sociedade conjugal. E o que é essa dissolução da sociedade conjugal? Pode ser divórcio. Pode ser morte de um dos cônjuges. Então, o legislador quis evitar o seguinte, a mulher, a esposa, descobriu que o sujeito doou para a amante, aí mesmo casada com o sujeito, ela vai ter que entrar com uma ação envolvendo ele e a amante para reaver algo, fazer esse algo voltar porque foi doado. É um desgaste psicológico horrível, né? Teria que ter um sangue frio aí, que acho que a maioria das pessoas não teria. Então, para evitar esse desgaste, até, quem sabe, ocorre até um perdão no meio disso, né? Perdoar é divino, vai que as coisas se restabeleçam. Para que não ocorra esse desgaste durante o casamento, que se peça essa anulação quando acabar o casamento. Se tem um divórcio, se o sujeito que doou morreu. Aí, se quiser brigar, briga, e começou a contar os 2 anos. Legitimidade para essa ação. Né? Eu sou da teoria que essa legitimidade ela é exclusiva do cônjuge traído. Que os filhos podem continuar a ação que ele começou. Mas que quem decide se vai entrar com a ação ou não é ele. Por quê? Olha que exposição horrível, né? A pessoa tem que chegar a juízo e dizer fui traída, como se não bastasse. Ele ainda fez doação para a amante. Se for uma celebridade, por mais que alguém diga, mas tem segredo de justiça. Olha, entrou de manhã, ao meio-dia já está no Facebook. Já estão contando a história. Foi traído e está tentando reaver o bem, porque nesse arcabouço de notícias, tudo que é desgraça vem demais. Né? Basta você ver lá os links curtir, né? Desgraça tem um nível de curtição muito maior do que coisas boas. Né? Então, isso vende, né? Então, vira notícia e cai aí para todo mundo ver isso e realmente é muito complicado, né? Para a família, inclusive, para os filhos e tal.
Então, para entrar com uma ação dessas aí também tem que ter fibra aí, que não é fácil. Mas está aí, né? Querendo usar. Não vamos usar esse artigo aí no caso de uma separação de fato. Separação de fato, o casal ainda não se divorciou, não fez partilha, mas cada um para o seu lado. Cada um foi fazer a sua vida, né? Ter seus namorados, noivos, etc. Aí já não é mais amante. Se você tem uma separação de fato, não é mais amante. Aí pode doar para a pessoa, claro, dentro daqueles limites que se dá para doar. Não há problema. Até aí, ok? Sim, tudo certo. Mas aí, eu já falei de 3 figuras, né? 2 figuras complicadas, tem mais uma figura ainda complicada aqui. Que é o caso do devedor insolvente. Doador devedor insolvente. É meio cara de pau o sujeito ser insolvente e ainda doar o pouco que resta de patrimônio dele para fugir de credor. Esse é aquele que doa para evitar penhora? Esse é o que? Não Aquele que doa para evitar penhora. Exatamente. Certo. Doa para esconder patrimônio, né? E evitar penhora, claro. Por falar nisso, pensando em esconder, né? Em se tratando de cônjuge adúltero, não que eu esteja aqui dando aconselhamento profissional, mas existe uma fórmula que dificulta um pouco a vida do cônjuge traído e que, dependendo do sujeito, né, ele é mais sofisticado, ele acaba fazendo, que é uma simulação, né? Ele simula uma compra e venda para um amigo e o amigo doa para a amante dele. No fim, a amante não pagou nada pelo bem e tu faz o bem chegar até ele. Então, tu cria uma simulação de um ato anterior para disfarçar uma doação. Aí tu tem que desconstituir essa simulação. Quanto mais gente tu põe na interposição de negócios, sempre é mais complicado de provar. Né? Aí já é uma mente mais diabólica, mas sempre tem uns que conseguem superar limites. Né? E o caso do devedor insolvente, ele doa para esconder patrimônio, porque ele tem dívidas na praça que vão consumir todo o patrimônio dele. E ele começa a doar porque é mais rápido. Só que aí o que acontece? Nós vamos ter que ir atrás desse insolvente aí, desse credor, e desse devedor, e vamos usar uma ação pauliana. Ela se apresenta lá no artigo 158 do Código Civil. Ação pauliana ou revocatória. É uma ação feita para desconstituir essa doação do devedor insolvente. Normalmente, quem vai usar essa ação é algum credor dele. Tem 4 anos aí de decadência para usar essa ação, artigo 178 do Código Civil. E aí basta provar o quê? Basta provar a doação. Basta provar que houve uma doação. Isto é, não precisa ficar demonstrado aqui o chamado, vou botar aqui no chat, concilium fraudis, conluio fraudulento. Pode ser um donatário, alguém que recebeu de boa fé. Mas eu nem sabia que o sujeito era insolvente e tal. E agora? E agora que tu vai perder o bem. Professor, pode perguntar. Holding familiar seria uma forma de fugir de credores também ou é um exemplo diferente? Uma situação diferente? Doar para familiar? Não, holding. A holding é uma forma de blindar um pouco o patrimônio, inclusive em termos de
de sucessão depois, para evitar que terceiros venham também participar dela, no caso de falecimento, e também para diminuir carga tributária, dependendo do caso. Mas aí tem que ser bem estruturado e ter certeza se realmente não vai pagar imposto aqui ou ali. Tem que ser bem construído isso bem. E principalmente se tem também pessoa jurídica envolvendo a família, para deixar bem separado o que é patrimônio de uma pessoa física e o que é de pessoa jurídica, né? Para depois não tomar ainda uma desconsideração da pessoa jurídica e acabar tendo uma invasão patrimonial. O cara que é malandro mesmo, ele não fica fazendo doação, ele acha um outro jeito de esconder patrimônio. A começar, por exemplo, que ele não põe nada em nome dele. Tá? Às vezes você vai pegar aí um grande empresário, vai fazer um bacen, um cisbacen lá na conta dele, lá um cisbajude. Mas eu só achei R$10 na conta dele. Quer dizer, o patrimônio dele ele dissolve em outras pessoas, né? Ou física ou jurídica, né? Cria uma rede de laranja para justamente não deixar rastro, né? Mas daí o cara já é mais profissional, tá, bem estruturado e já sabe que vai ter rolo aqui, rolo ali. As coisas que normalmente pegam o sujeito que é empresário é fisco, trabalhista e, de quebra, problemas familiares. Até porque se tem alguma coisa que ainda prende nesse país é dever pensão alimentícia, por exemplo, né? Então, esses são os principais problemas aí que levam a uma caça maior. Professor, você poderia repetir o artigo da Ação Pauliana? Sim, claro, é 158. Diferentemente aqui, se fosse uma compra e venda, né? Se você é comprador de boa fé, né? Daqui a pouco comprou um carro de alguém, mas não tinha nada lá no Detran restringindo esse veículo, daqui a pouco vem alguém por uma ação querendo que esse bem volte para o vendedor, aí você prova, não, paguei tudo direitinho, não tinha restrição nenhuma na época, então comprei de boa fé. Mas aí tem contraprestação, porque foi compra e venda. Aqui a doação, como não tem contraprestação, seja com conluio ou não, tu perde igual. Tá? Então não tem salvação para o nosso devedor insolvente se ele for descoberto. Um outro item aqui, uma outra questão aqui interessante é a situação da doação de todos os bens do devedor. O sujeito enlouqueceu ou não. Pode alguém doar todos os seus bens? Se ele não tiver herdeiros necessários, pode. Boa colocação, tá? Até vou afastar. Digamos, o sujeito não tem herdeiros necessários e quer doar todo o seu patrimônio. Poderia fazer essa doação de todo o seu patrimônio? Acredito que sim. Depende. Depende. Porque tudo na lei depende. Direito depende de muita coisa. Nós temos ali o artigo 548 do Código Civil, que ele parte da seguinte regra: nulidade. Mas por que nulidade? Porque não tem... Seria uma imoralidade você aceitar todos os bens de um amigo seu e esse sujeito cair na miséria. Quer dizer, ele resolve te contemplar e cai na miséria. Mas não dá. Então, aí você restringe o sujeito de acesso à subsistência dele com a doação de todos os bens. Então, não é nem questão de herdeiro necessário, é como ele vai ficar depois dessa doação. E caindo nessa situação de miséria e penúria, essa doação é nula. Não é nem anulável, ela é nula. Mas sempre será assim? Não. Você pode, por exemplo, estar doando todos os seus bens, mas você tem uma renda de 40 mil por mês. Não tem dívidas nem nada. Dá para viver muito bem, sozinho, com 40 mil. Ainda repõe alguns bens. Estaria proibido de doar? Não.
não vai acabar numa situação de ausência de renda, né? Então, não seria nulo. Inclusive, tem muitos pais que fazem isso. Fazem isso em vida. Cada pai sabe o filho que cria, né? Ninguém é melhor para entender um filho que um pai. Às vezes até a pessoa tenta se iludir um pouco, mas no fundo conhece. O cara já pensa, olha, quando eu morrer, eles vão se matar pelo meu patrimônio. E o problema de se matar é que eles vão destruir todo esse cimento, né, que ainda existe, que os conecta como irmãos. E qual é a moral de eu ter chegado até aqui para ver meus filhos se matarem depois? Então, peraí que eu vou resolver isso agora. Meu patrimônio, por exemplo, são 4 casas, iguais, de mesmo valor, e eu tenho 4 filhos. E eu chamo os 4 filhos e digo, entre aspas, o inventário agora. Isso aqui é tudo que eu tenho de patrimônio, eu estou dando para vocês. Uma para cada um, tudo igual. Querem? Não quer, tudo bem. Querem? Não, queremos. Quando esse pai morrer, não tem inventário. Porque tu não faz inventário de quem não deixou patrimônio. A menos que, por algum motivo formal, você precisa de um inventário negativo para dizer que alguém não deixou nada. Então, você deixa essas 4 casas em doação para cada um dos filhos. Só que aí vem o problema. Sem elas, você não tem a renda. E aí você cairia na questão da nulidade. Então, como é que eu posso superar ela? É simples. Uma das alternativas é você doa essas 4 casas, reservando para si o usufruto de cada uma delas. Então, essas pessoas são proprietárias porque você transferiu para elas, mas a posse é sua, a posse é do doador. E essa posse só vai cair no dia que ele morrer. E essa posse ela é tão ampla que ele pode, inclusive, fazer essas casas renderem, como, por exemplo, alugando elas. Digo, já é de vocês, mas o usufruto é meu. Vocês só acessam ela quando eu morrer. Quer, não quer, pega depois. Abre o inventário, paga. Se quiser, já resolve agora e não precisa pagar depois. Está superado o problema da norma. Não é nulidade. E também não é fraude nenhuma, né? Bem tranquilo. E a cláusula de incomunicabilidade adicionada a essa doação em usufruto, né? Também evita que um cônjuge de um dos filhos, sei lá, tire proveito disso. Então, eu estou falando porque os meus pais fizeram isso e foi muito bom, porque eles é o usufruto deles, né? Viver a vida deles tranquilo ali. E existia, eles fizeram questão de colocar essa cláusula, porque não sabiam se, né, as filhas, o filho iam ficar casado com o mesmo cônjuge, né, a coisa toda. Então, assim, eu acho que isso aí é uma coisa que cerca de um cuidado, assim, né, e evita problema posterior. É muito bom. Porque daqui a pouco não sabe se esse filho vai continuar casado, né? Enquanto o pai estiver vivo, né? Ainda daqui a pouco esse patrimônio aí entra para uma partilha, né? Sim. Então aí tu já blinda ele. Exato. Não. Deu muito certo. Sim. Sim. E aí não tem ninguém precisa ficar de olho grande. Já sabe, não vai levar. Isso não te pertence. Uhum. Bem tranquilo. Só os filhos têm direito. Exato. Muito bom. Exatamente. E também já resolve brigas que surgiriam depois. Né? Também. Quem quiser brigar, briga agora. Aí tu vai ver que fica todo mundo quietinho. É verdade. Ok aqui? Tem mais
uma outra aqui. Assim. Mais um outro item. Doação entre cônjuges. Doação entre cônjuges. É possível um cônjuge doar para o outro? Claro, se tem herdeiro necessário, tem que respeitar a parte disponível. Mas vamos supor, a parte disponível. É possível um cônjuge doar para o outro? Eu acredito que sim, se dá para doar até para amante, porque não vai dar para doar para o cônjuge. Dá para doar para amante até descobrir. É uma doação stand-by. Tu pode fazer doação entre cônjuges desde que o bem que esteja sendo doado é bem particular. O que significa isso? Se o casal fosse se separar, o bem particular não passa para o outro. Tá, então, assim, eu tenho um bem particular, tem um carro lá que é só meu, que não seria partilhado por N conjunturas. E aí tu pega e doa o carro lá para a esposa. Tu vê, né? É mais fácil tu ver doação para amante do que doação para esposa. Né? Tu vê o nível que as coisas são. Impressionante isso. Nunca vi, eu doei para minha esposa. Não. Mas eu doei para amante, aí o cara até cria uma espécie de medalha abstrata no peito, eu doei para amante. Tem esses problemas, né? É a emoção, é o radical. 544, doação entre cônjuges é possível desde que seja bens que não são comuns ao casal. Ou seja, bens particulares de um dos cônjuges. E o último item para hoje, vou escrever aqui o nome no chat, inoficiosa. Doação inoficiosa. Artigo 549 do Código Civil. Professor, só uma coisa. Qual que é o artigo da doação entre cônjuges? 544. Tá bom, obrigado. Nada. Doação inoficiosa a gente já viu, basicamente. Ou pelo menos parte dela. Ela está lá no artigo 549 do Código Civil. E ela traz a sanção da nulidade. Nulidade. O que é o inoficioso? O que é a doação inoficiosa? É o excesso que invade a parte indisponível. Então, a doação inoficiosa só vai ocorrer se é um doador com herdeiros necessários. Um doador com herdeiros necessários, ele doa até 50% do patrimônio dele, tá ok? Mas, se mal intencionado ou porque errou nas contas, ele acaba doando 60%. Tem 10% que ele invadiu na parte indisponível, né? Tem 10% que ele invadiu na parte dos herdeiros necessários. Então, esses 10% aqui é que são nulos. Não é toda a doação que está perdida, é só o excesso. Esses 10% aqui são nulos. E aí, quem recebeu tem que devolver com esse excesso. Não tem validade. Ok? Ok. Dúvidas de hoje ainda, gente? Quem tem mais dúvidas, fiquem à vontade para trazer também exemplos que vocês encontrarem por aí, comentar alguma coisa, né? O direito anda muito dinâmico. Até também questões de família, a gente abre aqui a roda da sessão de psicologia em grupo. Um auxilia o outro.
né? E fazemos desfecho com a lei e não com Freud. Nós procuramos na lei o resultado. Vou disponibilizar no Moodle, sim, as gravações vão estar lá, e eu uso muito, tem várias aulas aí que eu dou as aulas com slides, né? Não é o caso da doação, né? Mas eu tenho vários outros contratos que eu tenho vários slides acompanhando, né? E aí, para cada aula com slide, eu pego e ponho um slide lá no Moodle também. Daqui a pouco, com o avançar, eu ponho lá um acordo, um artigo, alguma coisa de um tema que a gente está explorando, também vou largando lá. Tá bem? E aí, dúvidas e demais coisas, tragam para amanhã, mandem ali no Moodle e tal, e a gente vai conversando e vai falando. Tá bem? Certo, então. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. E Até nos amanhã. vemos professor. amanhã. Um abraço aí.